Fala pessoal, aqui é o Tecos, mais uma vez para falar de Precure. Vocês gostaram? Eu gostei de falar também, eu quero falar mais de mais temporadas, mais filmes. Então vamos seguir aqui, dessa vez para falar da segunda temporada, que é o Max Heart. Só que eu já gravei o primeiro vídeo do Precure e lá eu já explico mais ou menos como funciona a franquia, a estrutura. Então eu não vou explicar aqui de novo como funciona tudo. Então se você quer saber mais sobre a franquia no geral, vai pro primeiro vídeo da primeira temporada. Eu vou falar aqui só do Max Heart. E como tem muita coisa que eu já falei lá, esse aqui vai ser um vídeo mais curto. A Rainha da Luz foi atingida por um raio de energia das trevas e acaba retornando para sua forma original, dividida em 3 partes, sendo a vida, Hikari, o coração, o trono e 12 joias mágicas que representam suas virtudes. Nagisa e Honoka vão ter que se tornar mais uma vez as guerreiras lendárias Precure, reunir as peças da rainha e impedir o despertar de Dark King. E junto a elas está Hikari, que também é um fragmento da rainha e que no decorrer de sua jornada irá ajudar os protagonistas enquanto conhece a si mesma e o mundo em que vive. Max Heart segue uma estrutura muito parecida com seu antecessor, na qual, na primeira parte do episódio, você tem um Slice of Life, em que acontece algum problema e as personagens têm que resolver, e na segunda parte aparece o vilão e elas têm que enfrentar ele, e normalmente a batalha está ligada com o problema que elas têm que resolver na primeira parte. Bem parecido com a primeira temporada, bem episódico, porém, diferente da primeira temporada, Max Heart é uma história só. Na primeira temporada você tinha meio que um reset, e aí tinha uma segunda parte, mas Max Heart agora é uma parte só, tá bem mais estruturado, mais certinho, mais planejado. Porém, diferente da primeira temporada, em que os vilões tinham um pouco mais de personalidade e eles iam se alternando, aparecia um vilão, era derrotado, depois aparecia outro e assim ia indo, na segunda temporada são os mesmos vilões do começo até o fim, o que deixa essa temporada, apesar de mais organizada, mais lenta. E falando dos vilões, infelizmente eles se associam mais com o final da primeira temporada do que com o começo. Ou seja, eles não são tão carismáticos, não têm um estilo de luta diferente, e assim como a maioria dos vilões até agora, não possuem background ou alguma motivação diferente. Ou seja, os vilões do Max Heart em sua maioria são fracos. Eu dou uma exceção do menino, que, spoiler, é o Dark King no final, que tem alguma coisinha um pouco mais interessante nele, mas eu acho que eles não conseguiram aproveitar muito bem isso. De qualquer forma, eu falo mais desse menino lá pro final do vídeo. Mas se os vilões estão ruins, pelo menos os personagens estão legais, não? Bom, mais ou menos. Falando primeiro do estilo de luta, eu reclamei na primeira temporada que o estilo de luta delas não variava muito. Entre elas e no decorrer dos episódios. Ou seja, elas davam socos e chutes e depois acabavam com o poder máximo, sem ter algum poder diferente ou evoluir muito. Elas até ficavam mais fortes com aquele bracelete, mas a animação do poder máximo continuava a mesma coisa. Agora no Max Heart você tem a Shining Luminous, que é a Hikari, e ela funciona mais como um suporte no time. Lembra que eu falei que podia ter algum personagem de estilo diferente? Bom, nessa temporada eles colocaram a Hikari, que ela consegue dar stuns, paralisar os inimigos, e fortalecer o ataque das protagonistas. Que é uma coisa bem legal que deixou uma dinâmica um pouco diferente nas lutas. Porém, falando no geral, continua muito parecido com a primeira temporada. A mudança foi muito bem-vinda para mim, mas eu ainda não acho que seja o suficiente para dar uma variedade boa para a série. As lutas, apesar de terem um elemento diferente, continuam bem repetitivas, apesar de terem seus momentos de brilho onde algum animador faz uma coisa muito interessante. Mas é claro, não é só de porrada que Precure se sustenta. E as personagens, elas evoluíram? Elas estão mais interessantes? Mudaram alguma coisa? Então, eu nunca achei Nagisa e Honoka personagens muito bem aprofundadas ou desenvolvidas. Porém, a amizade delas era verdadeira e elas tinham algum carisma. Nessa segunda temporada elas não mudaram muito, porém agora elas têm que pensar um pouco mais no futuro. E eu achei esse um questionamento muito válido e interessante para os personagens.
a Nagisa pensando no que ela realmente gosta de fazer, se o lacrosse é algo que ela quer realmente levar para a vida dela, e a Honoka se ela quer ir para outro país e começar a estudar para virar uma cientista ou algo do tipo. O anime não dá uma conclusão exata para isso, mas eu achei a discussão em si interessante. E é até aceitável que elas não decidam, porque, bom, elas têm 12, 13 anos ainda, então é bem aceitável. Bom, agora eu vou falar da novidade do Max Cert, que é a nova personagem, a Hikari, a Shining Luminous, que não é uma Cure, mas tá lá, tá ajudando elas. Ela é uma personagem que começa a história completamente perdida, ela não lembra quem ela não sabe onde ela está, ela não conhece as pessoas e não conhece o mundo ao seu redor. O que dá oportunidade para que ela aprenda sobre o mundo ao seu redor e a gente acompanhe a evolução dela, conhecendo mais sobre as pessoas, o seu trabalho, sobre a natureza, enfim, o mundo e a sociedade em si. Um exemplo interessante disso é a relação que ela tem com a vendedora de takoyaki, enfim, é alguma comida aí. Para que ela possa viver com a aparência de criança nesse mundo, meio que ela convence aquela vendedora da primeira temporada que ela é a tia dela. E o que começa com uma relação utilitária vai se tornando aos poucos o verdadeiro laço familiar. Tudo isso que eu falei é, claro, diluído em vários e vários episódios. É muito difícil você assistir Max Heart e não se cansar, mesmo que você esteja gostando. Isso porque o status quo se mantém sempre o mesmo. Você não tem personagens que mudam de lado, você não tem muitos personagens novos, você não tem plot twists, reviravoltas. O que eles fazem é, num episódio eles mostram a Hikari encontrando o molequinho, que é o Dark King, que é o receptáculo do Dark King na realidade. E você fala, oh, interessante, eles estão se encontrando, eles vão ter uma conexão ou algo do tipo. E depois eles se isolam. E fica nisso até o episódio 45, que é onde a história vai realmente andar. Isso pra mim é a maior falha do Max Heart. Ele não faz a história ir andando progressivamente, mas ele faz a história se repetir e no final ele faz ela andar, o que enfraquece muito a história e torna a experiência muito mais maçante do que precisava ser. Mas, se você chegou até o episódio 45, a Hikari ela encontra o moleque, que é o Dark King, e ele, assim como ela, está muito perdido, porque ela sente que ela é outra pessoa, e ele também sente que é outra pessoa, e ambos têm o medo de se perder sua própria personalidade e mudar. E esse menino, no fim, é um dos maiores motivadores para a decisão final da Hikari. No final da temporada, uma decisão é dada a Hikari: se transformar na rainha e salvar o mundo, porém perder sua personalidade e perder as suas memórias que fez até então, ou então manter-se, porém arriscar o futuro do mundo. Essa reta final do Max Heart é o que faz você achar que todos aqueles momentos aqui do Slice of Life com a Hikari valem a pena, tem algum significado, tem algum motivo, que na minha opinião foi para esse momento final, para ela ter que realmente pensar se ela quer perder tudo que ela conquistou até agora para salvar o mundo. E, bom, a conclusão final é que ela realmente ama esse mundo que ela conheceu e ela está disposta a arriscar a sua própria existência para salvá-lo, o que resulta na decisão final. E apesar de no final ela conseguir voltar para a forma de Hikari, no momento que ela fez a escolha, ela não sabia que ela iria voltar. Ou seja, tudo ter dado certo no final não diminui o peso da decisão da Hikari. E no fim, eu acho que a Hikari é a verdadeira protagonista do Max Heart. Ela é a personagem que mais se desenvolve na história até o final, e eu acho que ela é a personagem que toma a decisão mais importante no final. E sobre o moleque que é o Dark King, eu acho que podia ser melhor trabalhado o fato do medo dele de se tornar o Dark King, o background dele, de onde que ele veio, por que que ele pode se tornar o Dark King, por que ele tem esse potencial. Eu acho que isso deixou um pouco a desejar. Mas, sobre a Hikari, eu acho muito interessante. A Nagisa e a Honoka continuam dando porrada nesse final. Esse final é muito da hora, não só pela decisão e o desenvolvimento da Hikari,
como também pela determinação da Nagisa e da Honoka, que tiveram que enfrentar um final muito mais caótico que na primeira temporada, e no fim a relação delas com sua família e amigos foi muito melhor utilizada nesse final do que o da primeira temporada. Então, concluindo aqui, eu acho que Max Heart é bem mais organizado e bem mais planejado do que a primeira temporada. As batalhas são um pouco mais variadas e você tem o elemento da Hikari que deixa as coisas um pouco mais interessantes. Porém, os vilões são extremamente fracos e o status quo não muda nem um pouco, o que deixa a história muito mais maçante que a sua temporada anterior. Ou seja, apesar de ter um final mais satisfatório, a sua jornada até lá é muito mais tortuosa. Se Max Heart tivesse uns 30 episódios a menos, seria muito melhor.